Seja muito bem-vindo ao Além da Moda. Hoje é mais um daqueles episódios especiais que vocês vão ver transformação de vida, de pessoa e de imagem. Eu sou Juliana Alves, consultora de imagem e estilo, e quero iniciar hoje um episódio que eu vou falar para vocês que tem o meu coração. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa que eu amo, que eu admiro, que eu honro e que, se eu puder, eu vou viver assim, ó, vou guardar numa caixinha para mim. É com muita honra, com muita alegria, com muita felicidade que eu recebo o senhor aqui no Além da Moda. Seja muito bem-vindo ao Além da Moda, viu? Amém, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, me sinto honrado, né, de ter sido convidado por você para poder participar do Além da Moda. O senhor é uma bênção. E o pastor, ele é muito presente nas nossas vidas, porque assim, ele é aquele que em todo culto tá ali, tá no final, tá no início, e quando tem ensaio ele tá ali também. Ele é daquele que a gente fala assim, ó, é pau pra toda obra. Esse é o nosso pastor. Pastor, Uhum. para começar, eu quero que o meu público conheça o senhor. Diz para mim quem é o pastor Marcos. Eu sou as né, o que vocês me conhecem no dia a dia, Uhum. na igreja, servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus. Esse é o pastor Marcos. Amém, pastor. E olha, eu vou falar uma característica forte que o senhor tem, viu? Hum, É uma característica que, assim, olha, que é uma das características que a maioria dos meus convidados tem, porque é algo que eu admiro. Quando a pessoa serve, se tem uma coisa que o senhor serve muito, e o senhor não serve para que as outras pessoas vejam. O senhor serve porque o senhor gosta de servir, faz parte do senhor isso. E eu vejo o quanto o senhor tem um coração precioso. Quanto o senhor tem um coração bom, que eu vejo conforme como o senhor trata as pessoas, como o senhor ajuda as pessoas. E não é por outro motivo que eu estou fazendo esse convite para o senhor, porque eu gosto de estar com pessoas assim. Para mim, é muito importante eu ter pessoas leves ao meu lado, ter pessoas leves aqui no Além da Moda, ter pessoas boas, pessoas que servem. Essa é um dos pontos fortes aqui dos meus convidados da Além da Moda, e isso é com o senhor também. Então, pastor, eu quero começar conhecendo um pouco do seu testemunho. Na verdade, eu já conheço um pouco, mas eu quero que agora o meu público conheça um pouco. Como é que o senhor conheceu a Jesus e como é que era a vida um pouco antes de Jesus? Olha, como eu já disse aqui, a vida antes de Jesus era uma vida meio complicada, meio difícil, porque eu comecei muito cedo, né? Eu aos 15 anos, como eu já disse, eh, eu já comecei no álcool, né, então eu virei dependente do álcool muito jovem, né, saindo da minha praticamente adolescência para a juventude, eu já era praticamente um alcoólatra. Então no decorrer aí a Bíblia diz que um abismo, Juliana, ela puxa chama outro abismo. É desse jeito. Então eu comecei no álcool, mas aí logo eu já conhecia a maconha. Então aí né, comecei a já fumar maconha, aí, né, tem aquela história que eu já contei que eu saí né, que eu ajudava no bar, no comércio que a gente tinha, aonde foi o pontapé inicial, que começou tudo ali. Aí eu fui embora para Pérola, morar com a tia minha, né, comecei a trabalhar na marcenaria, comecei a cheirar cola e estudar à noite, aí lá que eu conheci a maconha, Uhum. né, aí passei um tempo nessa cidade e retornei para Umuarama, que é onde eu morava, antes, daí eu fui embora para aí eu fui servir o quartel. Aí fui servir o quartel, né, fiquei um ano servindo o quartel lá, conheci a cocaína, né, Uhum. que apresentaram, e aí só foi, né, uma pulando de uma para outra, até que no final eu caí no crack. Aí no crack eu fiquei 6 anos. Uhum. Ali eu vi o meu final, ali eu vi que eu estava no fundo de um poço. Uhum. Ali eu vi que já não tinha mais jeito, né. Já minha família já tinha tentado de tudo, como eu já disse, tive 6 internamentos. Uau. Eh, os médicos tentaram, né, desintoxicar, internamento, ficava 30 dias no hospital psiquiátrico, ficava mais 30 em outro, mas não teve a solução para o problema. Até que um dia
quando eu fugi de uma casa de recuperação, eu encontrei com um amigo meu, Claudinei, e ele disse: "Uai, seu irmão disse que você estava internado". Eu falei: "Eu estava até agora, acabei de fugir do hospital". Uhum. Aí ele falou: "Olha, meu amigo, ele é diretor, tem o diretor da casa de recuperação, que é o Juarez Casagrande, mas só que era o diácono Zezinho, ele era o cooperador da casa de recuperação, ele trabalhava no foto junto com o Claudinei". E ele disse assim: "Olha, tem um amigo meu, que trabalha comigo ali, ele é cooperador na casa de recuperação. Se ele arrumar para você, você não quer ir para lá?". Eu falei: "Só se for agora", porque eu já estava desesperado. Eu sabia Uhum. que eu precisava de ter um lugar onde eu pudesse ser E liberto. E quando ele falou uhum. que era uma casa de recuperação evangélica, eu já falei assim: "Vai dar certo", porque eu tinha feito a minha mãe sofrer demais, a minha família toda sofrer demais, por consequência dos vícios, fazendo a família passar vergonha, né, Uhum. alcoólatra, caído na rua, cachorro quase lambendo a boca, assim, naquela situação muito, Uhum. muito triste. E então era muita vergonha. Eu falei assim: "Eu preciso de um lugar, né, assim, onde eu tenho um encontro com Deus". Aí eu fui para essa casa de recuperação. Aí eu fiquei ali por 7 meses. E na chegada, eu conheci o irmão Israel que tinha lá, e ele tinha acabado de sair, tinha terminado o período dele, ele saiu, ele voltava para visitar as pessoas. Uhum. E numa conversa com ele debaixo de um pé de manga, que tinha um pé de manga, assim, um banco, né. Uhum. Aí ele falou assim: "Rapaz, andarilho, né, eu moro na rua e eu tive 33 internamentos psiquiátricos". Falei: "Meu Uau! Deus, eu tive só 6". Ele falei assim: "Se Deus fez na vida dele, vai fazer Vai na fazer na minha, né". minha. Que Claro. é a pessoa, né, ele era alcoólatra, morador de rua, e depois você vê o semblante da pessoa, assim, de um servo de Deus, um evangelista, começou a ganhar almas ali na cidade e tudo. Eu falei: "Não, se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também". Aí foi onde eu comecei a buscar, né, dentro da casa de recuperação, comecei a buscar a presença de Deus, Uhum. consagrando a minha vida, lendo a Bíblia, orando, e fui tendo uma aproximação, intimidade com o Senhor, e o Senhor foi limpando, foi me libertando, né. Até no primeiro dia eu falo, né, como eu disse no último episódio, não é nós que aceita Jesus, é Jesus que não aceita, né. A Bíblia diz que não é nós quem escolheu a ele, é ele Ele que que nos escolheu a nós. Então, quando é. teve o irmão lá, um diácono, Paulo Serosino, pregando a palavra, que ele perguntou quem queria aceitar a Jesus, naquela hora eu caí de joelho, porque eu falei assim: "Eu preciso". E a partir daquele momento, Deus mudou a minha história. Amém, Deus mudou a pastor. minha vida, e foram 7 meses que eu fiquei naquele lugar. Foram os melhores 7 meses da minha vida que eu tinha vivido até ali. Porque ali eu entendi o que que era viver de verdade. Que até Acredito. então era só baderna, droga, bebedeira, né, Ba prostituição, Barulho. e de todas as coisas que aconteceu comigo, a melhor delas todas foi eu ter um encontro com o Deus verdadeiro, Amém, um pastor. Deus que mudou a minha história, né. E é isso, Amém, pastor. Deus é tremendo. Que lindo ouvir isso, porque, assim, hoje não é a sua realidade mais, graças a Deus, mas é a realidade de muitos jovens e não são jovens. Uhum. Às vezes a gente vê pais de família, às vezes até mulheres, como a maioria do meu público é feminino, às vezes até mulheres em situações assim de vícios. E pastor, é muito bom ouvir o que Jesus já fez, porque ele fez, ele faz e ele vai continuar fazendo. E a ideia, a gente precisa passar isso para as pessoas, que ele ainda é Deus, que ele ainda faz. E eu quero muito que esse episódio chegue para as pessoas que estão realmente precisando ouvir essa palavra. Essas pessoas que precisam ouvir o milagre que Deus fez na vida do Senhor. E eu acredito que pode fazer na vida de outras pessoas por conta do seu testemunho também, viu, pastor? E Amém. é lindo ouvir isso. E daí, então, no geral, quanto tempo que o senhor ficou vivendo essa questão dos vícios e tudo mais, até ir para essa casa de recuperação? Com Eu 15. comecei com na faixa de 15 anos e parei com 28. É, foi muito tempo, É, uma média de 13 anos, né? 13 anos aprofundado, mais no mais profundo do abismo mesmo. É, Teve e uma é hora, muito tempo. muito tempo, é muito tempo.
tipo assim, da época, via pessoas morrendo, amigos que saía para ir na boca buscar e chegava a notícia: "Ah, fulano foi assassinado por causa de Nossa, R$ 7. Ah, fulano nossa. foi assassinado por causa de uma pedra de crack". É, E aí você vai falando: "Poxa, uma hora pode ser eu", porque sim, é um vício que quanto mais você fuma, mais você você quer quer. fumar. Você vende o que você tem. E graças a Deus eu não cheguei ao ponto de ter que roubar, mas muitos Graças a roubam, Deus, né. sim. Mas mesmo assim, ainda uma vez meu irmão tinha dado assim, que eu fico até, eu sinto vergonha de contar isso, Uhum. mas meu irmão uma vez ele deu um aparelho de som para minha mãe é crente, uma serva do Senhor, né, Amém. e ele deu para ela ouvir o sino, e eu tinha fumado muito crack e tinha acabado meu dinheiro, aí eu cheguei em casa e entrei, peguei o som dela, levei para a boca para trocar em crack, sabe. Uhum. Aí depois no outro dia eu vi que era uma vida que não valia a pena, Sim, sabe. Não só você sofre, mas sua todos ao teu família. redor sofrem, É, eu sei. toda a sua família sofre, todas aquelas pessoas que ama você, que gosta de você sofre, porque vê o sofrimento. Hoje eu vejo um jovem na droga, que nem eu tenho um amigo, que ele fala que tem um primo que está nessa situação, não no crack ainda, mas ele desconfia que ele está na maconha e na cocaína ainda. E ele fala que ele quer sair, ele tem vontade de sair, mas ele não Não consegue. consegue sair, ele não tem força para sair. Porque o meu caso, eu não queria, chegou uma hora que eu não queria mais. Quando eu acordava de manhã, que eu gastava 200, R$ 300 na noite, R$ 500, então eu falava: "Poxa, não é isso que eu quero para minha Pra minha vida", vida, claro. entendeu. Então eu queria sair, mas não tinha força, porque só Deus para libertar, porque está escrito na palavra do Senhor: "Mais conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". A única Amém. coisa que te liberta é Jesus. É o poder do evangelho, é o Espírito de Deus te convencendo. Só Ele tem o poder para libertar uma pessoa. Então eu estava preso nas garras do Satanás, assim, de uma forma terrível. Mas eu louvo a Deus porque Ele me alcançou, É. viu. E engraçado, pastor, porque sempre quando eu vejo essas histórias e eu vejo o quanto o diabo ele quer pegar uma pessoa, quer. Porque até então o senhor ainda não tinha família, o senhor ainda não tinha, né, não era casado, o senhor não tinha vindo para América ainda. Porque na verdade ele não queria só o senhor. Ele queria o propósito que o senhor tem. Ele queria, por exemplo, hoje nós vimos, coisa linda é a sua família está servindo, a sua casa serve ao Senhor. E ele queria isso. E as pessoas que o senhor consegue alcançar também através do testemunho, consegue alcançar através do evangelismo, dos cuidados que você faz. Então, não era só a respeito do Senhor, era tudo que estava envolvido com o Senhor, que tinha alguma ligação com o Senhor. E graças a Deus, ele mais uma vez perdeu. O diabo mais uma vez perdeu e o Senhor Jesus resgatou o Senhor. E me conta, e depois de então, aí acabou essa fase, o Senhor se converteu, passaram uns 7 meses lá na casa de internação, e aí veio um novo tempo para a sua vida, pastor. E como é que foi essa nova fase com Jesus? Então, essa nova fase com Jesus foi assim, quando eu saí da casa de recuperação, meu irmão tinha loja de informática, eletrônica, eu tomava conta da loja para Uhum. ele. E eu comecei a trabalhar com ele, e daí teve o aniversário de 1 ano do Isaac, que é o filho do diretor da casa de recuperação. Uhum. Aí a gente foi lá para casa dele. Aí estava assim, aí esse cooperador que é ele era diácono Zezinho, estava eu e ele e minha mãe Uhum. sentado assim na Uhum. varanda, conversando. Aí de repente ele olha para mim, para e começa a chorar, né. As lágrimas começam a escorrer, ele olha para mim e fala assim: "Marcos, Deus está me mandando eu te dizer uma coisa, ele vai te levar você daqui para um lugar bem longe, Uau! eh, para você contar o que ele fez na sua vida, e para ele Aleluia! usar você nas mãos dele". E daí foi assim, ele falou isso em questão de tempos, em menos de 30 dias, se não me falha a memória, eu estava aqui dentro dos Estados Unidos, sem nunca ter um plano, nunca Uau! teve um plano, um projeto de vir para cá, não. Foi Nossa! assim, e ele me trouxe para cá. Então,
Que lindo, pastor. É. Em menos de 30 dias, o Menos senhor de 30 nunca dias, eu nunca pensou. pensei E o senhor assim. já estava dentro da É. América. Até um amigo Uau! meu tinha me convidado uma vez, falou: "Ah, vou tentar o visto", falei: "Ah, rapaz, a minha questão era meu vizinho, ele era louco para vir para cá, né, mas eu não tinha nenhum plano de vir para cá". Nossa. Então eu vejo isso a mão de Deus. Sabe, é um Sim. plano e um propósito dele ter me tirado de lá também, onde tinha todos os meus amigos, né, tinha tudo, então eu tenho a convicção de quem me trouxe para cá foi Eu Deus. acredito muito nisso, pastor, em Hum. que tem momentos que Deus vai nos tirar de alguns cenários. Uhum. Vai ter alguns contextos que não nos cabe mais É, e a gente vai precisar sair, a gente vai precisar. Se Deus fez isso com Abraão, não ia fazer com a gente, com né? Eu certeza. tenho certeza que cada pessoa que está aqui, né, tem um propósito. Ninguém vem para cá à toa. Não. Eu acho que tem um propósito. E é uma coisa que é muito engraçada, que quando eu cheguei aqui na América, cada um chegava e contava uma história. E eu ficava assim, gente, impressionante como cada um aqui tem uma história de vida. Cada um fala a respeito. E você vê que a história de cada pessoa é interessante. Você fala, nossa, mas você viveu isso? Às vezes com pouca idade, ou então com muita idade. Enfim. Mas cada um tem uma história, cada um tem a sua história aqui, né? Uhum. E não é diferente com a gente, né, pastor? Não é. Aí depois, quando o senhor chegou na América, já era crente, já estava, né, Uhum. com a vida É. estabelecida. E aí tentou a vida, aí já mudou a história. Já veio essa questão de imigrante, vida de imigrante É. aqui, recomeçar. E como é que foi isso, pastor? Então, aí eu vim, né, naquele negócio, falou: "Como é que é?". É. Aí, cheguei aí, comecei a trabalhar e tal, Uhum. aí, né, participava de uma igreja e fui caminhando, né. Uhum. Aí até o presidente lá da Casa de Operação Juarez veio passear aqui em casa uma vez, e ele sabia quando eu saí lá, eu falei assim: "Eu quero fazer seminário". Aí a proposta: "Não, vamos voltar para lá, eu mantenho você lá no seminário, você ajuda na igreja e tal". Eu falei: "Eu não posso voltar agora, porque, É. né, Deus me trouxe para cá". Aí falei: "Não, é aqui que eu tenho que ficar mesmo". Aí fiquei aí, né, casei com a pastora Cristina, Ah, construí uma família, né, a Anne, a Alice, o Davi, que são uma que são uma bênção. bênção, Glória a e Deus, estamos aí pastor. na trajetória aí. Que bênção. Nossa, que assim, eu já conhecia um pouco do testemunho do senhor, porque a gente acaba ouvindo o senhor falando lá na igreja, Uhum. mas eu não conhecia na íntegra. E que lindo que Deus fez, que lindo que Deus está fazendo, e eu acredito que vai fazer muito mais. Assim, eu não posso deixar de falar, que eu da outra vez eu já falei, isso, a minha vida para estar aqui, eu sou fruto de uma oração, né, Amém. porque a minha mãe, ela orava muito por mim, né, como ela ora até hoje, hoje mesmo eu falei com ela, ela sempre, assim, a única Amém. coisa que eu penso nesse mundo aqui é de um dia perder a minha mãe, porque eu sei que eu vou perder a intercessora, que eu tenho certeza que ela ora todos os dias pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Então, eu sou fruto de oração. Como eu já Amém. disse aqui, quando eu chegava naquela situação em casa, bêbado, drogado, ela estava de joelho orando, entendeu? E eu via o semblante dela mudar quando eu entrava, porque a esperança dela, assim, não a esperança, a notícia que poderia chegar a qualquer hora em casa, assassinaram o Marcos, ou ele morreu, alguma coisa assim. Aconteceu algo com ele, porque ela sabia que a turma que eu andava, da onde, né, o que que eu estava fazendo, os lugares que eu estava frequentando. Então era perigoso acontecer qualquer coisa, a qualquer momento. Então ela orava 24 horas pela minha vida. E foi aonde Deus fez a obra, né. Eu creio, Então pastor. a oração é importante. Demais. É. Engraçado, assim, eu sei que Deus ama a todos, mas eu costumo dizer, eu não sei se isso é verdade, mas é coisa. Eu acho, no meu coração eu tenho isso. Que Deus tem um cuidado especial com as mães. Que É. oração de mãe, eu acho que Deus atende assim, sabe, de uma forma diferente. Porque mãe orando por um filho, É. né? Tem até uma frase que as pessoas dizem que é mães de joelho e filhos Filho de de pé, né? pés, E exato. eu acredito nisso, viu? Que Uhum. uma oração de uma mãe faz diferença. E assim, se eu puder aqui incentivar, impulsionar mulheres, orem pelos seus filhos, orem pelos seus casamentos, protejam seus casamentos, os seus filhos. Isso faz diferença no mundo espiritual e no mundo físico também, viu? Pastor, eu tô bem impactada com o seu testemunho, que realmente é muito forte. E eu conheço a sua família, amo a sua família, amo a sua casa, amo a sua vida, pastor. Agora, eu quero, assim,
Eu já comecei falando sobre isso. O quanto o senhor é, é ativo na casa do Senhor. E a sua família também, né? A pastora Cristina, ela é uma bênção, ela é uma querida na nossa igreja, ela é uma serva do Senhor também. A gente pode contar com ela, eu sou prova viva de que várias vezes eu pude contar com ela em momentos de ajudar, enfim. Agora eu vou falar com o senhor por que que eu entrei nesse assunto de pastora Cristina. Porque é o seguinte, eu sempre quando eu convido, o meu convidado, ele tem que ter, de certa forma, não é um critério, Hum. mas pelo menos ele tem que ser um pouco adepto a isso. A estilo, pelo amor de Deus, afinal a gente está falando de imagem e estilo. Hum. E se tem uma coisa que o meu pastor Marcos é, ele é estiloso. E por que que eu entrei no assunto da esposa dele? Porque é ela que geralmente ajuda, nem que seja indo comprar, ajudar ele com dicas e tudo mais. E pastor, o senhor sempre gostou de se arrumar? Porque hoje o senhor, olha só, anda Hã. super elegante na nossa igreja. O senhor é exemplo, com certeza. E o senhor sempre gostou de se arrumar? Sempre foi uma coisa que o senhor gostou? Ou, assim, foi mudando aos poucos? Olha, eu sempre gostei de andar bem arrumado, sempre. Eu até Uhum. estava ali na hora que você estava gravando, eu estava lembrando, sabe. Eh, eu sempre andei bem arrumado, sempre gostei de andar bem arrumado. Tanto é que na época que era eu e meu irmão, então Uhum. ele juntava o dinheiro dele, o primeiro dinheiro dele juntou, com 18 anos ele já comprou a primeira moto dele. E eu Uhum. não queria saber de juntar, eu só comprava roupa. Roupa. Aí eu falava: "Deixa eu dar uma volta", ele falou: "Não, aí você pega seu dinheiro e compra tudo em roupa". Eu falei: "Vai, pois é". Daí ele pegava a moto dele e pegava as minhas roupas para Pra sair. usar na moto. Eu falei: "Poxa, aí não é justo, né". Mas eu sempre gostei de andar bem vestido, sempre eu andei bem arrumado. Que bom, É, pastor. mas agora tá diferente, né, porque agora tem você, Oh, você é uma pastor. benção também nas nossas Amém, vidas, viu, Juliana. pastor. Eu louvo a Deus pela sua vida, Amém, né. pastor. Glória a A Deus. gente anda assim também graças a você, Glória a né. Deus. Você tem feito a diferença no nosso meio. Amém, Você não amém. só me vestiu bem, você vestiu a igreja toda, você Amém. conseguiu mudar uma igreja toda praticamente, né. Glória a Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida. Amém, Você pastor. você Amém. sabe que também eu e minha esposa, a minha família também ama você, e Amém, tem um amém. carinho muito especial por você, Amém. porque você está falando de eu servir ao Senhor, mas eu também vejo o quanto você é serva do Senhor, Amém, né. pastor. Você está ali, você limpa a igreja, você não mede esforço, você está na sala dos kids, você, né, que nem você fala com o Breno, Uhum. joga nas 11, você é essa, e Amém. você também é uma serva do Senhor, Amém, né. pastor. Então, Obrigada. nós louvamos a Deus pela sua vida. Amém. É bondade do É, pastor falar é. tudo isso. Obrigada, pastor. Na verdade, eu tenho exemplos a seguir ali, viu? Se eu sou assim, eu costumo dizer que a igreja é o que os líderes são. E hoje não tem como a gente falar, né, da nossa igreja, que é uma bênção, sem falar dos nossos pastores também, que é o pastor Anderson e a pastora Tatiane. Eu acho que Amém. se a igreja hoje faz diferença, se os membros fazem diferença, é por conta dos nossos pastores. Eu quero deixar aqui já o meu carinho, sabe, a minha, se eu puder honrar eles, o quanto eu puder honrá-los. Se o Além da Moda existe, é por conta deles. Se a The Life existe, é por conta deles. Se a gente está aqui, se nós fomos alcançados através da The Life, é por conta deles, porque eles aceitaram o chamado. E a gente, consequentemente, aceitamos o nosso também. Então, assim, eu quero aproveitar esse momento para honrar os meus pastores, pastor Anderson, pastora Tatiane. Deus os abençoe. Muito obrigada por tudo. Tem uma igreja, que na verdade tem 3 igrejas que amam vocês, viu? Deus abençoe. E, pastor, eu meio que perdi agora. Vou voltar de onde eu parei, porque eu perdi a conversa, entrou num momento mais emotivo agora, Uhum. viu? E é uma benção. Uma coisa que eu lembro que o senhor fez por mim, pastor, que eu quero até dividir aqui com o meu público, que é o seguinte: todo mundo, quando chega na América, é muito difícil, né? E dar os primeiros passos, nossa, na América é muito difícil. E o meu primeiro carro foi o que eu comprei com o meu pastor, porque o meu pastor, o business dele é esse, é carro. E pensa numa pessoa que pôde facilitar de tudo quanto é forma, e baixa preço, faz de tudo. Eu sei que o senhor, eu não sei se eu posso dizer dons, se eu posso dizer que é uma das coisas que o senhor está sempre fazendo. Se o senhor puder facilitar a vida de alguém, o senhor vai facilitar.
Com certeza. Para dificultar, não, mas para facilitar, pode chamar o senhor, porque eu sei que o senhor facilita. E como faz diferença um primeiro carro na vida de uma pessoa, viu, pastor? Aí depois veio o segundo, e se Deus quiser vai vir um terceiro, que a Em gente já está breve. combinando, né, pastor? Se Deus quiser, veio o terceiro carro. E eu quero dizer, pastor, que faz diferença. Eu lembro que eu mudei para um lugar longe, eu com um filho pequeno, não tinha, era difícil para me locomover, e o Senhor me abençoou com aquele carro. Tá? Não foi negócio que nós fizemos, eu sei que o Senhor me abençoou com aquele carro. E eu sei que faz parte das suas práticas abençoar as pessoas. Então, assim, o Senhor é uma benção. O Senhor é uma benção, é uma benção, é uma benção. E se deixar, eu vou ficar aqui nesse episódio só falando o quanto que o pastor é uma benção, porque ele é uma benção. Entendeu? Então, pastor, vamos seguindo para o final. E, pastor, eu quero pedir, diante desse testemunho forte que o senhor deu, se o senhor puder deixar uma mensagem para alguém que hoje vive essa dificuldade, essa coisa do uso de entorpecentes em geral, que mensagem que o senhor deixaria para pessoas que estão vivendo com esse problema hoje? E o senhor já contou o que Deus fez. Nós sabemos, mas tem gente que precisa ouvir algo diretamente para ela. Deixe uma mensagem, por favor,